A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Meu muito obrigado pela sua atenção. Conforme eu havia prometido, essa semana eu iria postar um vídeo comentando o segundo capítulo do devocional Chegando ao Outro Lado. Na semana passada nós fizemos um vídeo falando sobre a esperança, a espera de um milagre, quando é preciso esperar. Eu estou falando sobre esse livro que eu lancei ano passado. Se você não assistiu o primeiro vídeo, está lá no meu canal no YouTube, é só você entrar lá e digitar Pastor Agenor Monteiro ou Agenor Monteiro simplesmente, e você vai ter acesso a esse vídeo. Se inscreva lá no canal, tem muitas mensagens, louvores, e você vai ter acesso ao vídeo eu fazendo um comentário do primeiro capítulo deste livro, Chegando ao Outro Lado. Hoje nós vamos falar sobre o segundo capítulo, sobre a necessidade do perdão, a virtude do perdão, tá certo? E você compartilha esse vídeo, tenho certeza que de alguma forma Deus irá falar com você através do comentário desse assunto que é de extrema importância para todos nós. O livro, como eu disse semana passada, ele tem 6 capítulos: esperança, perdão, fé, confiança, adoração e resistência. E a proposta é eu fazer um comentário semanal de cada tema desse que foi abordado nesse devocional. Se você quiser adquirir esse livro, você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, certo? Aqui o prefixo da nossa cidade é 15 99673 2155, 99673 2155. Ou mandar uma mensagem pelo Messenger também, ou pelo Instagram, e nós vamos encaminhar para você. Se você mora aqui em Tararé, eu posso levar na sua casa. Esse livro custa R$25. Se você é de outra cidade e gostaria de receber pelos correios, existem 2 possibilidades. A encomenda simples você vai pagar R$5 apenas. Então R$25 mais R$5, R$30. E a encomenda registrada custa R$15, tá certo? Você irá pagar então R$40. Eu vou postar para você, você manda seu endereço, eu posto e encaminho para você. Pois bem, um comentário que eu acho pertinente, que eu não fiz na semana passada, quando eu comentei sobre o primeiro capítulo, algumas pessoas me perguntaram qual que é a tendência desse livro, qual que é a abordagem desse livro. Bom, quando nós estudamos direito, gente, existe uma palavra corriqueira que a gente aprende na faculdade sobre a natureza jurídica. O que é aquele assunto para o direito? Aqui nós podemos fazer também uma analogia sobre a natureza teológica dos livros pertinentes ao âmbito cristão, ao âmbito bíblico. Na verdade, esse livro ele não é um compêndio profundamente teológico, tá certo? Embora ele esteja embasado todo ele na Bíblia Sagrada, a partir de fatos corriqueiros, como eu já disse anteriormente, eu faço uma aplicação sobre cada um desses temas. Diríamos que a natureza teológica deste livro seria um devocional, uma leitura leve, uma leitura agradável, que tem o intuito de trazer lições preciosas para as nossas vidas de alguns temas existentes na Bíblia Sagrada. Eu coloquei como proposta que esses 6 temas são itens imprescindíveis. Não significa que são todos eles que são inesgotáveis. É claro que a Bíblia existe muitas mais outras virtudes, não é verdade? Para que nós vivamos, para que nós atentemos na nossa vida aqui na Terra. Mas a ideia é para que nós cheguemos ao outro lado, existem alguns itens principais que eu os considero e eu abordo aqui nesse livro, sobre esperança, perdão, fé, confiança, adoração e resistência. E todos eles são muito importantes. E esse de hoje, que é sobre o perdão, a virtude do perdão, eu diria que este item na nossa bagagem, na tua bagagem, nesta caminhada de fé, nessa caminhada pela terra, para que você chegue com segurança ao outro lado, ele vai ocupar um bom espaço na sua vida. E você tem que exercer essa virtude. É algo difícil? É difícil para muitos, fácil para outros, quem sabe. Para aqueles que conhecem a Bíblia Sagrada e
vivem de fato o cristianismo, eles podem entender com mais facilidade que é necessário o perdão. Uma vida saudável, física e espiritual, demanda estarmos em paz. Eu fiz uma pesquisa, a Organização Mundial da Saúde, ela detecta que 50% das enfermidades, das doenças, são psicossomáticas, ou seja, transtornos emocionais que vão refletir em enfermidades físicas. E as pessoas se tornam doentes, se tornam enfermas e começam a desenvolver enfermidades. E muitas delas, gente, é justamente por causa de uma mágoa, por causa de um dissabor, enfim. E isso pode acontecer com quaisquer um de nós, tá certo? O Brasil, ele ocupa um dos primeiros lugares em pessoas ansiosas no mundo. 5,8% das pessoas, dos brasileiros, são ansiosas. No ano de 2019, no mundo todo, a Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa e detectou que havia no mundo em 2019, ano passado, mais de 320 milhões de pessoas deprimidas, depressivas. E essas pessoas têm uma tendência muito forte a gerar outras enfermidades físicas, patológicas e muitas delas ainda irreversíveis, tá certo? Por que eu falo isso? Porque o perdão justamente é algo que precisa ser uma realidade na nossa vida. E eu escolhi aqui alguns textos bíblicos para comentar com vocês sobre a importância do perdão. Por que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que liberar o perdão? Por que eu incluí aqui nesse devocional essa virtude do perdão? E o texto que eu quero usar como base, e eu cito aqui também no meu livro, está no Evangelho de Mateus. Se você quiser acompanhar agora ou ler depois, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, nos diz a palavra de Deus. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí Jesus conta uma parábola, que é a parábola do credor incompassivo, logo na sequência dessa lição para Pedro. E Jesus continua dizendo: Por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajustar contas com os seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha, para que essa dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrando um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que sucedera, ou seja, ao primeiro senhor. Foram lá e relataram tudo o que estava acontecendo. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse tudo o que devia. E Jesus conclui essa parábola dizendo assim: assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Pois bem, gente, aqui nessa parábola Jesus nos traz algumas lições. Em princípio, Pedro chega para Jesus e
perguntando para Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar, Senhor? Porque numa outra ocasião, que nós encontramos em Lucas capítulo 17, Jesus havia ensinado que eles deveriam perdoar até 7 vezes no dia. Se alguém fizesse alguma ofensa e viesse até aquele ofendido, e mesmo que no mesmo dia fosse 7 vezes, deveria perdoar. Então Pedro chega agora, como se conhecedor da situação, né? Fez a pergunta e também já deu a resposta, falou para Jesus, Senhor, até quantas vezes devo perdoar? Até 7? Jesus falou, não, mas até 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. É claro que isso é uma hipérbole, mas aí Jesus logo conta essa parábola deste senhor que foi ajustar contas com seus servos, e tinha um deles que lhe devia 10.000 talentos. Cada talento, naquela medida de peso da época, gente, pesava cerca de 34 a 35 quilos. Um talento de ouro chegava a valer no nosso dinheiro hoje, para vocês terem uma ideia, 117 mil reais. Então, se você multiplicar 10.000 talentos vezes 34, vezes o valor do ouro hoje, mais ou menos, seria algo em torno de 39 bilhões e 780 milhões. 39 bilhões, 780 milhões. Então, o primeiro devedor se apresentou ao seu senhor e foi perdoado dessa dívida, porque quando ele foi cobrado, ele rogou e pediu misericórdia para o seu senhor, que a sentença para o pagamento daquela dívida era ele ser vendido, a sua esposa ser vendida, seus filhos serem vendidos, tudo que ele tinha ia ser vendido para que a dívida fosse paga. Mas ele rogou ao seu senhor, pediu misericórdia e o seu senhor o perdoou. Mas ele logo sai dali e encontra uma outra pessoa que lhe devia. E era apenas 100 denários. 100 denários, cada denário era mais ou menos o salário de um trabalhador diário. Então, se fôssemos aplicar aqui hoje, na nossa moeda, nos reais, no real, seria pouco mais de 3 meses, pouco mais de 3 salários mínimos, digamos assim. Algo em torno de R$3.500, mais ou menos. Aquele que fora perdoado de 10.000 talentos, ou seja, quase 40 bilhões de reais, quando o seu conservo, que lhe devia apenas 100 denários, roga-lhe, se prostra aos seus pés, pedindo misericórdia, a Bíblia diz que ele sufocava ao seu devedor e disse, não vou te perdoar, não vou te perdoar, e entregou-o para ser preso. Nesse momento, havia outras pessoas próximas e viram esse fato. Foram relatar ao Senhor de todos. Aí ele chama aquele primeiro devedor e fala o seguinte, você não teve misericórdia, eu não tive misericórdia de você, eu não me compadeci de você, você não deveria fazer dessa forma. Agora, como você não teve misericórdia daquele que te devia, agora eu vou te castigar, eu vou te entregar ao carrasco, ao executor da pena. E Jesus acaba essa parábola dizendo o seguinte, assim vos fará também o meu Pai Celeste, assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão e as suas ofensas. Aqui nós aprendemos, gente, a primeira razão por que nós devemos perdoar as pessoas. Porque o nosso Deus, o nosso Pai que está nos céus, também através de Jesus nos perdoou. A nossa dívida era impagável. Eu coloquei um texto aqui no livro de Colossenses. A Bíblia diz assim, em Colossenses capítulo 3, versículo 13, sejam amáveis e prontos para perdoar. Jamais guardem rancor, lembrem-se de que o Senhor os perdoou, portanto vocês devem perdoar os outros. Efésios 4 e 32, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, tal como Deus os perdoou por vocês pertencerem a Cristo. Então, nós devemos perdoar porque Deus nos perdoou também. E eu acho interessante, eu estava meditando nesse capítulo desse livro, e alguns versículos da Bíblia também, e é, na minha opinião, inadmissível, gente. O que nós presenciamos muitas vezes, e eu coloco um fato desse no livro, de uma pessoa que tinha um rancor guardado há 20 anos, há mais de 20 anos, com alguém. E às vezes eu já presenciei fatos
de filho não conversar com o pai, de filha não conversar com a sua mãe. E às vezes passam dias, meses e até anos. Quando é aniversário da mãe, os irmãos, uns não conversam uns com os outros, estão de mal, às vezes por anos. E se é o aniversário da mãe ou do pai, eles têm que marcar hora para visitar o pai, para visitar a mãe, porque esses irmãos não se dão. Guardam muitas vezes mágoas e rancores de anos e não conseguem se perdoar. Mas pela palavra de Deus, nós temos que entender que nós temos que liberar o perdão para que nós vivamos em paz, para que nós tenhamos tranquilidade no viver. E muitas vezes nós encontramos essas coisas até dentro das próprias igrejas. É incrível nós falarmos isso. Já presenciei cada situação de acabar o culto a alguma pessoa quando tem uma coisa contra a outra. Ela não acerta, não procura buscar o perdão, liberar o perdão, ou pedir o perdão. Uma sai por uma porta, a outra sai pela outra porta. Líderes que não se perdoam, líderes e seus liderados, muitas vezes que não têm coragem de conversar, de tratar o assunto. E eu acho interessante que muitas vezes a pregação é eloquente, a retórica é rebuscada, a homilética é perfeita, mas essas palavras são bloqueadas, essas pregações são como um som vazio, porque há uma mágoa, porque há um rancor que não foi tratado, que não foi perdoado. Então nós temos que perdoar porque o Senhor Deus nos perdoou, porque Jesus nos perdoou, a nossa dívida era impagável. Aqui, na verdade, nessa parábola que eu li, o extremo das duas dívidas nos mostram que nós nunca teríamos condições de pagar a nossa dívida de pecado com Deus, mas Ele enviou Jesus Cristo que padeceu em nosso lugar, nos perdoando de toda a nossa dívida. E assim como Ele nos perdoou, nós temos que perdoar também. Paulo, quando escreve os Romanos capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que entregou o seu Filho por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecíamos a graça, nós não merecíamos o perdão de Deus, porque a nossa natureza havia nos tirado da presença de Deus. Mas Ele nos perdoou e nos alcançou com a sua misericórdia. E é por isso que Jesus aplica no final a parábola que diz assim: assim vocês devem perdoar uns aos outros também. Muitas vezes na família, como eu já disse, pais e filhos, filhos e pais, irmãos contra irmãos, marido com esposa, esposa com marido. E eu estava meditando aqui nesse texto e me lembrei de um louvor do Cícero Nogueira, que ele é até engraçado, mas ele retrata a realidade, muitas vezes, do marido, né? Dentro da casa, ele é um terror, e na igreja é um santo. E aí o Cícero Nogueira, ele canta mais ou menos assim, como se a criança, os filhos chegassem para a mamãe e falassem assim: mamãe, vamos morar aqui na igreja, porque aqui na igreja é bom demais. Aqui papai não bate na senhora. Mamãe, aqui na igreja temos paz. Papai, aqui na igreja é um cordeiro, lá em casa é um lobo devorador. Mamãe, vamos morar aqui na igreja, porque aqui papai respeita o pastor. Aí ele continua cantando: aqui ele é bonzinho, aqui nós temos paz, aqui papai não xinga, é santo até demais, aqui só aleluias, glória a Deus em alta voz. Mamãe, vamos morar aqui na igreja, tenha pena de nós. E a Bíblia fala sobre isso, para os maridos viverem com entendimento com as esposas, com tranquilidade com as esposas, para que as orações não sejam impedidas. Nós temos que perdoar, uma segunda razão, para que as nossas orações não sejam impedidas, não só do marido, da esposa, mas de todos nós. Jesus, quando há um texto bíblico de Marcos capítulo 11, 25, Jesus ensinando sobre o perdão, ele fala assim: quando vocês forem orar, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoa essas pessoas, para que as vossas orações não sejam impedidas, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoem as vossas dívidas. Então, se eu não perdoo, se eu não libero perdão, eu também não tenho condições de orar.
Quem de nós, seja você de qualquer igreja que você for, não conhece a oração do Pai Nosso? E nós estamos acostumados, tem pessoas que têm hábito de orarem a oração do Pai Nosso, que é a oração modelo que Jesus ensinou, na verdade, a oração dominical, como alguns dizem: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nós conhecemos muito bem a oração do Pai Nosso, mas nós nos esquecemos que nós estamos pedindo para que Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Você tem perdoado aquele que tem te ofendido? Eu tenho certeza que eu falo nessa oportunidade para filho. Você tem perdoado o seu pai, a sua mãe, que muitas vezes nenhum de nós somos perfeitos, e falamos palavras às vezes que magoam. Você pai, você mãe, você tem perdoado os seus filhos por alguma palavra, por alguma atitude que num ato de impensado ele cometeu ou falou para você? Você irmã, você tem visitado a sua irmã? Você irmã tem visitado o teu irmão? Há quanto tempo faz que você não dá um abraço no seu irmão, na sua irmã? Você de família mesmo, não um irmão de fé. É inadmissível isso para o cristianismo. E eu sempre digo que o perdão para o cristianismo, para o cristão, não é uma opção, mas é uma necessidade. É um item que ocupa um espaço considerável nessa bagagem, nessa viagem que estamos fazendo. Então nós temos que perdoar porque nós fomos perdoados. Temos que perdoar para que as nossas orações não sejam impedidas. Como eu citei o texto aqui de Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Mas confira na tua Bíblia, a oração do Pai Nosso. E na própria oração do Pai Nosso, nós conhecemos o texto da oração do Pai Nosso, mas quando acaba a oração, ali nos dois versículos subsequentes ao Amém, e muitas pessoas não atentam para isso, Jesus continua ensinando nessa oração modelo, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Aí ele continua dizendo, não termina o ensino, mas ele fala: portanto, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai que está nos céus vos perdoará. Mas se não perdoarem, o vosso Pai não vos perdoará. Eu estava analisando isso e quero falar rapidamente para vocês. A Bíblia fala, Jesus ensina que há um pecado que é imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus ensina isso e diz assim: todo pecado contra o Filho de Deus será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é você atribuir a Satanás as obras do Espírito Santo, que nunca acontece com você isso. Mas a pessoa perde o temor de Deus, não é alvo mais, não abre o coração para as coisas de Deus. E ela começa a atribuir ao diabo as coisas sagradas. Jesus ensinou que não há perdão para esse pecado. E muitas vezes nós vemos pessoas insensíveis ao Evangelho e não sabemos se porventura não é isso que aconteceu na vida daquelas pessoas. Não há salvação para essas pessoas. Mas nós podemos dizer também que para o perdão, o perdão uns para com os outros também é de vital importância para a nossa salvação, gente. Porque há vários textos bíblicos na oração do Pai Nosso, em Marcos capítulo 11, há outros textos bíblicos também que falam enfaticamente nessa parábola que eu li aqui, Jesus ensinando para que nós vivamos em união com os outros, que nós perdoemos uns aos outros. Você imagina uma cena num culto de Santa Ceia, que é o culto da comunhão, um obreiro vir, que eu já contemplei isso, vir com a vasilha de pão para partir o pão e desviar do outro o seu companheiro, porque ele não está em comunhão com o seu companheiro. E é por isso que muitas vezes as orações são impedidas, almas não se prostram aos pés de Cristo, porque há uma inimizade e não há fruto no trabalho realizado. Temos que perdoar uns aos outros, para que a nossa pregação não seja vã. Como eu disse em princípio, não adianta eu falar sobre perdão, pregar sobre perdão, preparar um texto sobre perdão, escrever sobre perdão e viver uma vida de mágoa. Estar falando para vocês aqui e não perdoar
alguém que me ofendeu, ou não pedir perdão para alguém que eu ofendi. Não adianta. C.S. Lewis diz o seguinte, que você falar sobre perdão é a coisa mais fácil do mundo, mas viver o perdão que é difícil. Muitos líderes que muitas vezes não tratam os assuntos com seus liderados ou com seus cooperadores e não têm coragem de chegar e tratar o assunto, conversar o assunto, mas Jesus ensina aqui várias coisas importantes na Bíblia Sagrada. Temos que perdoar para que a nossa oferta seja recebida por Deus e não seja rejeitada. Jesus, numa ocasião, ele disse o seguinte: se você vier trazer uma oferta diante do altar, está isso lá em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, e você se lembrar que há alguém ali que tem alguma coisa contra você, não você contra ele, mas essa pessoa tem alguma coisa contra você, sabe o que você tem que fazer? Você deixa essa oferta de lado, você vai até a pessoa, reconcilia-te com ela, conversa com ela, aí você volta e apresenta a tua oferta diante de Deus. Então o perdão não adianta a pessoa ser de oração, ser de pregação, fazer obras sociais, contribuir regularmente, mas a sua vida é uma vida de mágoas, que não consegue perdoar, não consegue pedir perdão. E eu coloco aqui no livro, qual que é mais difícil? Será você pedir perdão para alguém ou você perdoar alguém? Na ótica humana tudo é difícil, mas na ótica cristã não deve ser difícil, porque até Jesus ensinou, logo no contexto imediato, posterior, quando fala sobre o perdão, no texto de Lucas 17, Jesus fala sobre o perdão para Pedro ali especificamente e para os demais discípulos. Daí ele fala sobre a fé, né? Se tiveres fé como um grão de mostarda, você terá autoridade para mandar que uma árvore se plante lá no meio do mar, para que os montes se movam. E eu coloquei aqui o seguinte: o perdão é algo sublime, uma virtude singular. O perdão é uma virtude que integra o fruto do espírito de alguém que realmente nasceu de novo. O perdão é um milagre operado por Deus na vida de poucos. Então você tem que ter fé para perdoar, senão você não vai perdoar e não vai pedir perdão. Mas eu falei sobre oferta. Você trata com a pessoa e daí você vem e apresenta a tua oferta diante de Deus. Você tem que perdoar para o quê? Para que a tua salvação, nós temos que perdoar para que a nossa salvação continue sendo garantida. E eu citei alguns textos aqui, e Jesus ensinou enfaticamente: se não perdoarem aos homens as suas ofensas, o meu Pai que está nos céus não vos perdoará também. Eu creio que com essas breves palavras você já pôde entender a importância que é o perdão, gente. Você ter esse item na tua bagagem. E o meu desejo é que, quando eu terminar essa palavra, e vou fazer uma oração daqui a pouco, que pelo menos uma pessoa seja atingida por essa palavra. Que o Espírito Santo conduza essa palavra, esses textos bíblicos que eu citei aqui, e você possa ligar ainda no exato momento que você ouvir isso, para a sua mãe, para o seu pai. E eu falo isso e sinto aqui a presença do Espírito Santo. Para o seu irmão, que faz tempo que você não conversa com ele, para a sua irmã. Você é esposo e esposa, esposa e esposo, genro e sogra, sogro e nora, enfim, familiares. Você é irmão da igreja, vocês que congregam juntos, você que é líder com seus liderados, você que é liderado com o seu líder. Que você possa fazer uma ligação e possa acertar a situação, possa marcar um encontro com ele, possa ir na tua casa. Que você, filho, ligue para tua mãe e fale para tua mãe: mãe, você ainda que tem essa bênção de ter a sua mãe viva e o seu pai vivo, e quem sabe algum rancor entre vocês e alguns dos seus irmãos, e você sabe que o seu irmão vai estar lá no próximo domingo, no próximo sábado ou feriado, que você ligue para eles e fale: mamãe, papai, eu posso ir almoçar com vocês nesse próximo final de semana? Nós precisamos conversar. E você chegue lá. E através do impacto dessa palavra, desses textos bíblicos, que é a palavra de Deus inspirada, que nos atinge, esse incômodo que muitas vezes nos causa, não é para ferir,
mas é a palavra de Deus, o amor de Deus que quer nos alcançar e quer nos livrar de doenças psicossomáticas, que quer nos trazer paz, que quer nos trazer tranquilidade, gente. É por isso que eu coloco o perdão como de vital importância nesta bagagem que nós estamos carregando nesta vida. Então, pelo menos uma pessoa ou duas, quem sabe mais pessoas que ouvirem essa palavra, coloquem em prática essa palavra. O próprio Tiago diz o seguinte, sobre a questão de colocar em prática a palavra de Deus. E serem vós cumpridores da palavra. Tiago capítulo 1, ele fala isso, a partir do versículo 20 e 21. E serem cumpridores da palavra, e não meramente ouvintes esquecidos, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra de Tiago, meramente ouvinte, é como alguém que olha para o espelho, contempla o seu rosto natural e sai dali e logo se esquece. Mas aquele, pois, que é cumpridor da palavra, executor desta obra, nesse contexto de hoje sobre o perdão, este será bem-aventurado naquilo que realizar. Guarda essa palavra no teu coração. Não faça parte das 322 milhões de pessoas no mundo que estão depressivas. O Brasil é o primeiro país no mundo de pessoas mais ansiosas. 5,8% da população do Brasil são ansiosas. Não faça parte disso. Mas se a causa disso, desse rancor, dessa mágoa, dessa ansiedade, dessa depressão, for algo originário de uma mágoa com alguém, procura essa pessoa. Eu tenho certeza que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai invadir a tua vida. E você passará a viver uma vida de tranquilidade e de paz. Que Deus o abençoe e guarde essa palavra. Eu vou fazer uma oração agora por você. Feche os seus olhos se você puder. Senhor, meu Deus, eu te agradeço pela salvação, pela paz, pela vida, pelo teu perdão, Senhor. Te agradeço por essa oportunidade que nos concede de estarmos aqui preparando e transmitindo essa palavra sobre a virtude do perdão, a necessidade do perdão, Senhor, que é o 2º capítulo deste livro devocional. Pai querido, que essa palavra alcance vidas, alcance pais, alcance mães, alcance filhos e filhas, líderes, pessoas que estão há muito tempo, quem sabe, sem conversar com alguém da sua casa, da sua família, da sua igreja. Pai, que o teu Espírito Santo possa convencê-los que é preciso abraçar, que é preciso perdoar, que o perdão traz a tranquilidade da alma e do Espírito, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa falar mais fortemente em cada coração, através da inspiração da tua palavra, Senhor, meu Deus, através da unção da tua palavra. E essas pessoas sejam alcançadas agora, Pai, e suas vidas sejam transformadas pelo poder da tua palavra, Senhor, que é a nossa bússola, que é como um martelo que esmiuça a penha, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que é viva e eficaz. A tua palavra, Senhor, que penetra, é mais cortante que espada alguma de 2 gumes, e penetra, Senhor, como ela mesma diz, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Pai querido, em nome de Jesus eu te peço, Pai, nos ajuda em tudo e nos dá graça, nos dá fé, Senhor, para perdoarmos e para pedirmos perdão, para que a nossa oração seja ouvida, para que a nossa pregação não seja vã, para que a nossa oferta e as nossas contribuições sejam aceitas, e para que a nossa salvação, meu Deus, continue garantida em Cristo teu Filho, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, agora e sempre. Amém. Que Deus o abençoe, guarde essa palavra, leia os textos citados aqui, assista de novo, não assista apenas um pedaço desse vídeo e curta lá, não, mas assista todo ele. Eu vou postar esse vídeo no meu canal no YouTube, Agenor Monteiro. Se inscreva lá no canal e receba mensagens, louvores para a sua edificação. E vou colocar também no Facebook, e vou colocar uma parte dessa palavra no Instagram, porque não dá para pôr todo o conteúdo por causa do tempo, mas você compartilhe isso, se de alguma forma ali foi útil, compartilhe, aplique essa palavra no teu coração, perdoe. Não é questão de ter razão ou não ter razão, mas é questão de ter fé. E eu coloco isso no livro aqui. Não é questão de ter quem tem a razão. As pessoas falam, mas eu tenho razão. Ou alguém vai lá na hora de perdoar ou pedir perdão. Eu vou te perdoar, mas... Não.
Perdoe sem reservas. Eu tenho certeza que a sua vida será mudada por completo. Se você deseja adquirir o livro, mais uma vez, entre em contato pelo WhatsApp, prefixo 15 aqui da nossa cidade, 996732155, 15 996732155. Custa R$25. Para quem é de fora, eu posso mandar pelo correio, mais R$5, que é a encomenda simples, ou mais R$15 a encomenda registrada. Que Deus os abençoe de uma maneira poderosa, de uma maneira abundante. Que haja paz na sua casa, que haja paz na sua família, que haja paz na sua comunidade e que a bênção gloriosa de Deus seja abundante em todas as áreas das suas vidas. Um forte abraço.